Dando prosseguimento aqui, nessa sessão, vamos falar sobre a tributação em telecomunicações com questionamento se serviços essenciais ou máquina de arrecadação. Temos aqui como palestrante na mesa o professor André Mendes Moreira, professor da UFMG e sócio do Sacha Calmon. Temos aqui o César Rômulo Silveira Neto, secretário-geral da Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação, CONTIC. Temos aqui ao meu lado o professor Fernando Rezende, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, FGV. O José Able, presidente do TARF, do Distrito Federal. E, por fim, Otávio Dantas, diretor do Boston Consulting Group e membro pleno das práticas de telecom e de tecnologia digital no Brasil. Eu vou começar abrindo a palavra para o César, que vai aqui nos brindar aqui com esse tema. O tema que me foi dado, tributação em telecomunicações, serviços essenciais ou máquina de arrecadação, nós não temos dúvida alguma da essencialidade dos serviços de telecomunicações. São essenciais, são singulares, são estruturantes para o desenvolvimento sustentável com inclusão social. Infelizmente, o Estado brasileiro, legislativo, executivo e judiciário, praticamente entende que nós somos uma máquina de arrecadação. Esse é o dilema que estamos vivendo hoje e vivemos já há alguns anos. A gente vai trazer alguns números para vocês terem aponto para... Eu vou aproveitar uma apresentação que eu fiz no sábado. Sábado não, foi na quinta-feira, lá no Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, e vou nessa apresentação. E nessa apresentação, eu segui esse roteiro. Brasil no cenário global, Brasil digital essencial e estruturante, para a produção e distribuição da riqueza nacional, Brasil digital elementos essenciais e estruturantes, Brasil digital regulação global e regulação nacional, Brasil digital produção e apropriação de riqueza e Brasil digital a função da justiça. E vou me fixar apenas num deles. Dá para clicar na seta vermelha ali, por favor? Dá para clicar na vermelha? Só vou me fixar neste, porque este é o tema dessa apresentação, que é a questão da essencialidade versus máquina de arrecadação diz respeito única e exclusivamente a uma questão de apropriação da riqueza gerada. Então, é em cima disso que a gente vai desenvolver essa apresentação. É que no Brasil digital, os elementos essenciais são o usuário, que seja humano, seja uma máquina, um terminal de acesso e um sistema de telecomunicações que é integrado globalmente. Cada país tem o seu sistema de telecomunicações também integrado e os órgãos reguladores em escala global e em escala nacional. Uma questão grave que o país hoje está atravessando é que as telecomunicações evoluíram de plataformas especializadas com a digitalização dos sinais, cada vez mais aperfeiçoadas, convergimos para uma plataforma única, uma prestação de serviços digitais que presta praticamente todos os serviços numa única plataforma. E no Brasil estamos vivendo um caso gravíssimo, porque a gente não está conseguindo plenamente se valer dessa capacidade de uma única plataforma prestar múltiplos serviços, porque estamos ainda sujeitos à Lei Geral de Telecomunicações, sujeitos ainda aos contratos de concessão, sujeitos ainda às amarras da concessão do serviço telefônico fixo comutado, que já morreu, e os decisores ainda não perceberam isso, e
temos no Congresso Nacional uma proposta de mudança desse código de atualização da Lei Geral de Telecomunicações, que está há mais de ano parada e começando a querer se mexer novamente. Então, esse é um dos grandes empecilhos que nós temos no caso das telecomunicações hoje. E por falta do entendimento que as telecomunicações são essenciais, estruturantes da sociedade da informação e do conhecimento, sociedade do conhecimento. E sem elas, nada disso vai acontecer. Então, eu expliquei como é que hoje em dia, essa plataforma é composta. Ela é composta com uma infraestrutura de tecnologia de informação, em cima dela uma infraestrutura de tecnologia de informação, em cima delas redes de telecomunicações, serviços de telecomunicações, em cima delas rede de computadores, serviços digitais, serviços inteligentes, atendendo milhões de usuários e bilhões de máquinas. No mundo hoje, no acesso a essa plataforma, a gente já está com 8 bilhões de pessoas acessando essas plataformas. E uma característica interessante, que o usuário hoje ele é tanto demandante quanto produtor de conteúdos. Hoje todos nós estamos tirando fotografia aqui, botando no Facebook e tal, isso é geração de conteúdo. E tem gente até que ganha dinheiro com isso. Para completar esse modelo, temos aqui à esquerda os fornecedores de capital de risco, os fornecedores de capital de empréstimo, fornecedores de capital alugado, fornecedores de capital ativos, fornecedores de produtos intermediários, de tecnologia, de trabalho, que fornecem as suas competências para todas essas plataformas, todas prestarem serviços aqui para frente, para esses milhões de usuários e essas bilhões de máquinas. Esse aqui para frente é um conjunto de plataformas que vai desde sistema de seguridade social inteligente, sistema de saúde inteligente, sistema educacional inteligente, até lá em cima, defesa nacional inteligente, passando pelo judiciário inteligente, assim por diante. Ou seja, é importantíssimo a gente ter esse entendimento, porque é esse conjunto azul escuro que são os grandes usuários, ou que, no caso do Brasil, que deveriam ser os grandes usuários do que a gente chama das soluções completas com TICs, que são fornecidas por essas plataformas integradas. É que se esse conjunto aqui não funcionar harmonicamente, integrado, não funciona a prestação de serviço para esse grande conjunto, e é esse grande conjunto que gera riqueza para o país. E a visão míope dos tributadores, eles olham única e exclusivamente para essa caixinha aqui, serviços de telecomunicações, que é fácil arrecadar, não tem evasão fiscal, e se carrega a tributação aqui. Sem olhar que, carregando a tributação aqui, afeta o investimento desse setor, que limita os investimentos, e o que é pior de tudo, inibe a utilização por essa empilhado de sistemas, os usuários finais desses serviços de telecomunicações e serviços inteligentes, serviços digitais inteligentes, que atende cada um deles milhões de pessoas. É que cada plataformazinha dessa está atendendo, ou iria atender, milhões de pessoas. A pergunta que se faz é o seguinte: quanto de valor adicionado e quanto de riqueza está deixando de ser gerada por esse empilhado de caixas azuis aqui, pelo fato de aqui estar sendo inibido o investimento para a expansão das redes e sendo inibido a utilização de soluções completas com TIC, incluindo aí a inteligência artificial. E uma coisa que é muito mais grave, o resultado desses sistemas inteligentes produziriam bens e serviços melhores, mais capazes, mais produtivos, que realimentariam positivamente aqueles fornecedores de bens de capital, produtos intermediários, melhor trabalho, trabalhador mais qualificado,
que melhoraria o azulzinho e, consequentemente, melhoraria a produtividade, a escala e etc. desse azulão. E teríamos os nossos seres humanos mais capacitados, mais saudáveis, para realimentar positivamente todo esse processo. A falta desse entendimento é que faz que a máquina arrecadadora do governo nos considere como sendo uma geradora de caixa. E esquece todo o para frente. Aqui uma frase para sintetizar essa ideia. A riqueza produzida pelos setores que utilizarão essas soluções completas com TICs para aumentar a cobertura do seu atendimento, com ganho de escala e produtividade, é muitíssimo maior que a riqueza produzida pelas prestações de serviços de telecomunicações digitais inteligentes, que são essenciais, singulares e estruturantes para a produção e distribuição do valor agregado pelos setores finalísticos. Vou focar agora, daqui para frente, apenas no setor de telecomunicações, serviços e redes de telecomunicações, porque são os dados que nós dispomos. Aquele empilhado transformado aqui em uma caixinha mais fácil de entender, os consumidores, estruturas de produção e apropriação, financiadores, fornecedores de fatores de produção, governo tributador e regulador do sistema de telecomunicações. Rearrumando essas três caixinhas, de uma forma mais próxima da contabilidade empresarial, desdobrando naqueles itens, trazendo o amarelinho para dentro da caixa, para ficar mais fácil o entendimento, que são os agentes que produzem bens e serviços de telecomunicações ou soluções de telecomunicações, consumidores, o fluxo de produção da riqueza e o fluxo de apropriação da riqueza real, lembrando sempre que produção e apropriação acontecem simultaneamente, são correlatos, explicitando a estrutura de riscos assumidos por cada um desse conjunto de agentes, risco zero regulador, risco zero governo tributador, risco médio são os fornecedores de bens de capital para o ativo e de serviços intermediários, incluindo material de consumo. Em cima são os fornecedores de capital de empréstimo e financiamentos, que o risco é baixo, porque tem as garantias, e muitas das vezes garantias até dos acionistas, pessoas físicas. Aqui o risco alto, que é que quem produz esses bens e serviços corre um risco altíssimo, no Brasil principalmente, são os trabalhadores e os capitalistas de risco que aportam o seu capital nas empresas. Com pouco alarde ou nenhum alarde, nós produzimos o maior, depois da privatização, o maior programa de inclusão social do Brasil. Foram investidos, a preço de 2017, 885 bilhões de reais. Hoje temos 7.800 prestadores de serviços, total de 324 milhões de assinantes. Produzimos, acumulado desde 99 até 2017, 2 trilhões e 520 bilhões de reais. Ou seja, a conclusão que todo mundo chega e todo mundo fala e propala que as empresas são riquíssimas, milionárias, etc., etc. Conseguimos uma boa eficiência nessa produção, conseguimos gerar 51% de valor adicionado, de riqueza real, desses 2 trilhões e tanto, 1 trilhão e pouco de riqueza. E aqui que chega a questão central. Os agentes sem risco ou pouco risco se apropriam de 82,1% da riqueza gerada. E os agentes que correm risco se apropriam de 17,9% da riqueza apropriada. Eu não inventei esses números, são números que são publicados pelas empresas segundo as regras da CVM, dados públicos. O governo, que é do principal sem risco, se apropria de 58% da riqueza gerada. Os rentistas
cobradores de juros e aluguéis, 24% da riqueza gerada. Os trabalhadores se apropriaram de 9,3%, 8%, e o capital 8,1% da riqueza gerada. Ou seja, nós nascemos e morremos repetindo o mantra de que há uma briga entre o trabalhador e o empregador, capital-trabalho. E essa briga entre capital-trabalho a imagem que eu utilizei lá para os juízes e desembargadores, é uma briga em torno da migalha que cai da mesa. Estão brigando por menos de 20% da riqueza que é produzida. O trabalhador fica com 9, pouco e o acionista com 8, pouco. Enquanto que o governo fica com 58% e os rentistas 24%. Ou seja, aqui está comprovado que o Estado nos vê como uma máquina de arrecadação, porque sem correr qualquer risco, fica com 58% da riqueza produzida. Aqui uma outra forma de mostrar aquilo que já mostrei, é só aqui usando, assim, o nosso preço é formado desse jeito. Esses são os componentes de preço dos produtos que nós cobramos dos nossos usuários. Voltando àquela transparência aqui, aquele lá ficou com 49% da receita operacional bruta, este aqui ficou com 58,1% da riqueza gerada, aquele é o governo, é a mesma coisa, ficou com parte daquilo, os que correm o risco 98, 8,1%, e o risco baixo 24%. Essa estrutura de apropriação dos serviços, da riqueza gerada pelos serviços de telecomunicações. Aqui eu vou deixar com os senhores já meu tempo esgotou, duas recomendações do que diz respeito a como resolver esse problema. O primeiro deles é que os nossos poderes públicos passem a considerar os serviços de telecomunicações como singulares, essenciais, estruturantes para tirar o Brasil da miséria em que se encontra. Ok? Muito obrigado. Obrigado, César, pela apresentação. Acho que fica muito claro aí para todos o quão essencial são os serviços de telecomunicações, colocados aí no contexto de diversos setores da economia e não só no uso ordinário que todos estamos acostumados, e também o quão estrangulado está o nosso setor. Agora eu passo a palavra para o José Able, a quem agradeço também. Bom dia a todos. O tempo que é corrido, né? Mas cumprimento a mesa, o professor André, que já fizemos outros eventos juntos, né? E a todos aqui, a todos. Vou tratar um pouquinho, acho que vou pegar esse microfone que eu vou ficar vamos ver se funciona isso aqui. Vamos aprender a... Vamos ver se... aqui eu fico na frente também, então vamos ficar por aqui. Tudo bem, senhores, eu vou tratar um pouquinho, eu sou presidente do tribunal do TARF aqui no DF, que equivale ao CARF federal. Então, são os tributos aqui do DF que eu vou mostrar um pouquinho para os senhores. Vamos lá, então. Eu começo pela Constituição Federal, parece que não está rodando uma por uma. Ou seria outro lugar aqui, o problema estaria aqui. Porque ele tem uma sequência, ele não aparece toda aqui, mas eu estou tratando que... Dá uma olhadinha para ver como funciona. Eu trato aqui que a Constituição Federal, ela não institui tributo. Ela coloca a competência dos entes, e aí o DF, um deles é o ICMS, que incide sobre circulação de mercadorias e serviços de telecomunicações, entre outros serviços. E logo em seguida eu falo que o ICMS incide em todos os serviços de telecomunicações? Não. A própria Constituição Federal já coloca uma imunidade à não incidência
sobre serviço de telecomunicações das televisões abertas, né? Globo e a outros que nós temos aqui, e seria só nos serviços, não está passando todo direto. Porque seria, cada item desse cai uma ali, ó. Então, não incide ICMS sobre serviço, recepção livre e gratuita, olha, está passando todo numa vez só. E aí, oi? Mas não é com o PDF, não tem a... Então, rapidinho, senhores, aqui ele já coloca aqui telecomunicações, porque eu passei, está em PDF. É o mesmo telecomunicações e TARF, que é ali o nome. Mas, continuando. Então, a recepção livre e gratuita, a partir de 2003, houve uma emenda constitucional, no qual não incide mais o tributo. Então, nesta parte aqui pegou. Então, só pega agora a incidência sobre os serviços de telecomunicações onerosos. Então, aí ficou. Vamos ver se ele coloca. Achou? Eu acho que é o primeiro de cima. Já rapidinho pega para ter uma sequência aqui. E eu vou tratar aqui, senhores, as principais demandas que chegam no tribunal relacionado ao serviço de telecomunicações. Então, a gente vai colocar qual é hoje, quais foram os julgados, já tivemos aqui, já vai dar mais certo. Já estamos lá, institui, rapidinho já falamos aqui. Agora sim. Então, as hipóteses de incidência, prestações onerosas de serviço de telecomunicações, na própria Constituição Federal, colocada após a emenda. Aqui no DF, nós temos a nossa legislação que trata do ICMS 1254, esse decreto 18955, e vou tratar um pouquinho do PAF, que é 4567/2011, o decreto e nosso regimento para ter um conhecimento. O nosso tribunal aqui no DF tem a competência, quer dizer, o DF tem a competência cumulativa, tanto de ICMS quanto ISS, todos os tributos estaduais e municipais, e aí então a gente julga todos esses processos relacionados a esses 6 impostos, né? E ele é formado por 14 conselheiros, que são 7 da Fazenda e 7 do contribuinte. E aí a gente tem, então, a composição representando daqui, quais são comércio, indústria e dos serviços da comunicação na lei. E aqui eu coloco, então, quem são os representantes, entre eles, da Federação Brasileira de Telecomunicações, FEBRATEL. Está presente aqui o conselheiro Adalberto de Barros, ele é o representante no Tribunal das Telecomunicações. Isso é importante, que foi em 2011 para cá, que antes não tinha esta federação lá. Ok, senhores, então essa aqui é a composição, está aberto, quem quiser participar dos julgados lá, o professor André já esteve lá, né? Exatamente, a nossa estrutura é formada por 2 câmaras e um pleno, a primeira, e o pleno presidida hoje pelo presidente, que sou eu, e o vice-presidente é do contribuinte, que está lá, todo ano renova, com eleições lá. O TARF tem a jurisdição contenciosa, são os autos de infração, que eu vou tratar aqui, e voluntária, que são benefícios fiscais, regime especial e restituição de tributos, que às vezes, até nas telecomunicações, ocorrem lá. Vamos lá ao nosso julgado, só tenho mais 10 minutos, como ela falou. A primeira, o contencioso das telecomunicações, assinatura básica. Isto é algo bem interessante, porque vamos tratar dos serviços medidos e não medidos, aproveitamento de crédito quando prestação de serviço ou telecomunicações é indústria, algo bem atual, e aí alguns outros, rapidinho, no final eu coloco os acordos que tem aqui. Vamos primeiro à assinatura básica. O senhor já deve ter conhecimento, quem está mais nesta área, que o STJ, no ano de 2009, deu trânsito em julgado, reconhecendo a não incidência do ICMS. Na prática, senhores, nós tínhamos grandes autos de infração, volumes elevados, e aí tivemos que retirar, ou não tinha julgamento, não tinha ido para a primeira instância, então até aqui tudo bem, não incide ICMS, porém, senhores, com este RE em 2016, o Supremo disse, incide. Olha só o problema. Aí demonstra quanto que nós temos o quê? Um grande problema de insegurança jurídica, né? Não só com o contribuinte, como para o fisco também nessa situação. E aí, senhores, fala que a tarifa da assinatura básica incide ICMS. Então, ok, senhores? Seguindo, já vou tratar um pouquinho disso de novo, mas esta é a situação hoje. Incide. Serviço medido e não medido.
Lá na Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, que trata do ICMS em todos os estados, fala que o local da operação será o responsável tratando de operação onerosa de serviço de comunicação, ou do estabelecimento do domicílio do tomador do serviço, quando for por meio de satélite. Então, tomador, aonde que o serviço chega, não o prestador. E aí, na hipótese do Instituto 3, ele fala que, se os serviços forem não medidos, cabe partes iguais, 50% para uma entidade, onde estiver o prestador, e outra para o tomador. Então, esta é a legislação. E aí, seguindo, na verdade, senhores, para o contribuinte, o valor a ser pago seria o mesmo, em princípio. Ou ele paga uma parte aqui, ou paga lá, vai ter que pagar 100%. Então, nessa verdade, para ele não teria muito, entre aspas, problema. Porém, há várias o quê? As interpretações são divergentes entre os entes, entre os governos. É medido, não é medido? Claro que, em princípio, parece que para o governo é medido e para o contribuinte não medido, para que tenha essa separação. E aí, o que vemos nisso? Uma maior onerosidade para o contribuinte, principalmente custos e tudo mais, e essa grande insegurança jurídica, novamente demonstrada aqui nisso, não está claro na legislação. E aí eu tenho até um livro que vai ser publicado agora, já está sendo lançado semana que vem, um dos artigos que eu falo, os 50 anos do CTN, e eu sobre princípios da segurança jurídica, tratando exatamente da grande insegurança entre uma legislação, entre um poder judiciário e um poder executivo perante o contribuinte, no tributário. Muito complexa essa situação que traz aqui. Continuando, serviço medido e não medido, eu coloco um acordo da primeira Câmara, no qual ali foi decidido que o serviço era medido. Já logo em seguida, olha como está dividido. Aqui no Pleno 2014, já disse que é um serviço não medido. E logo em seguida, também no 2014, do Pleno, 2015, disse que também é não medido. Então, o próprio tribunal não tem uma segurança no sentido ainda alinhado do que seria ali. Outro assunto, aproveitamento de crédito, senhores. Um tema muito importante no tributário. Como se fala? Dá-me só o que joga-se no lixo, que eu já ficaria rico. Muitos advogados falam isso. Primeiro, porque às vezes não sabe do direito que tem, e segundo, se sabe que tem, a forma correta de aproveitar. Senão lá vem autuações de aproveitamento indevido de crédito. E aí, a Constituição Federal, lá no artigo 155, parágrafo 2º, 1, fala que o ICMS é não cumulativo. Quer dizer o quê? Débito, crédito. E daí eu pergunto, dá para aproveitar tudo que é crédito em cima desse princípio da não cumulatividade? Claro que não, né? A própria lei complementar vem dizendo lá no artigo 20 que tem o direito de acreditar-se, e aí que o que interessa para nós, serviços de comunicação. Vem lá no artigo 20, fala, somente dará direito ao crédito, recebimento de serviços de telecomunicações utilizados pelo estabelecimento, isso não tem muito problema no sentido tal, e se não for esse caso, só 2020, está lá. Desde 96 vem prorrogando, e seria aqui. O que tem de maior problema, senhores, ou discussões, energia elétrica. Ali está. Somente dará direito ao crédito à energia elétrica quando? Quando consumida no processo de industrialização. E aí vem para baixo, se não, só 2020. E quando chegar em 2020, não fica muito alegre não, Guilherme, obrigado pelo convite. Também não sei se vai chegar lá 30, 40. Pessoal, isso é uma insegurança muito chata. Então, tira. Vai ficar até eternamente, até quando? Brincadeira, né? Ou cobra-se, não cobra-se e tudo mais. E aí a grande discussão nem está aqui, aquela de insumo e consumo. Os senhores já viram, está no PIS, COFINS, agora no STJ, está abrindo um pouquinho mais, vai influenciar o ICMS também, da essencialidade, Regina Helena, é assunto muito importante, mas aqui para nós interessa o quê? Prestadora de serviço indústria. Tem um decreto, senhores, de 62, que fala e que para serviço de telecomunicações é indústria básica. 62? E aí vem um julgado agora recente vários, né, do STJ, e recepciona este decreto. E aí, muita discussão,
fala que, então, se for indústria, tem direito a crédito, lembra? Se for prestação de serviço, não, só em 2020. E aí, grandes dúvidas se esse ordenamento jurídico foi recepcionado não após a Constituição Federal, não foi incorporado nas legislações posteriores da Lei Geral de Telecomunicações, essa de 94, estou falando só as alegações, tá? Trata de telecomunicação como serviço em nenhum fragmento lugar de seu texto que para a indústria, e isto são alegações colocadas principalmente por lado físico, alguns doutrinadores. Nós, aqui no DF, temos um parecer de inadmissibilidade, dizendo que é prestadora de serviço a situação. Por consequência, não considera a energia elétrica como processo de industrialização. E o tema, entre aspas, eu falo, não pacificado no mundo jurídico, pois tramitaria no STF um RE neste assunto. Nesta visão, dá-se ver que os julgados que chegaram no tribunal, por desempate do presidente, então tem os 6 do contribuinte e 6 do fisco, o presidente desempatou dizendo que energia elétrica, telecomunicações, prestação de serviço, não a indústria, não teria direito a crédito. Outro julgado aqui em 2016, da primeira Câmara, também serviço de telecomunicações, direito a crédito, é mesmo muito parecido, não teria direito ao crédito. Mas, senhores, vendo atualmente o tema que eu falei no Supremo, a matéria no Supremo Tribunal Federal. Isso é a ARE, o agravo aí, 2016 do Toffoli, ali ele diz que seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Afronta o texto constitucional, se houvesse, seria reflexo indireto. Quer dizer o quê? Não estão sendo recebidos os recursos extraordinários pelo Supremo, quer dizer o quê? Está prevalecendo o repetitivo do STJ. Então, em outras palavras, tudo indica que vai se solidificar no sentido de que telecomunicações é indústria. E um dos elementos fortes, senhores, que eu estou também sabendo, conversei com o pessoal do setor, que quando vai fazer um financiamento, telecomunicações é considerado como indústria. E isso é diferente. Então, isso é um fundamento forte, por mais que a nossa legislação não esteja aceita, então vai ter uma reviravolta. O DF, outro, depois de muitas ações, vendo que vai ter honorários e perdendo, eu acho que vai ter que verificar essa legislação quanto à indústria. Não, só colocando para os senhores a problemática que nós estamos hoje correndo aqui, ok? Nós, lá no tribunal, ainda o repetitivo, não somos obrigados a cumprir, diferente do CARF, a não ser que seja uma súmula vinculante. Então, hoje, na legalidade, ainda poderia permanecer o não aproveitamento, mas tudo vai depender de como ocorrer nos próximos dias, e provavelmente tudo indica que vai ser indústria, tá bom? Seguindo, tem mais 30 segundos, né? Então, aí daí tem esse outro 2018, daqui do Celso de Mello, também não recebeu, no mesmo sentido, Mato Grosso, o governo recorrendo e não conseguindo, não recebendo ali. Para concluir, então, pessoal, nós temos alguns julgados sobre base de cálculo, valor de serviço prestado, tem julgados lá que o contribuinte chega lá no processo. Outro julgado que nós temos é prestação de serviço de outra natureza, também julgado lá, que é o serviço de gerenciamento de rede, outsourcing, é o nome diferente, contrato, serviço de comunicação também, essa prestação não era de outra natureza, só os julgados, né? Outro julgado que nós temos aqui, bem recente, serviço de acesso a provedor de internet, não está indo, vamos lá, travou, mais uma, acabou a bateria? Clica ali para mim, mais uma, e clicou tudo. Mas seria esse provimento, serviço de acesso ao provedor de internet, a incidência, nesse caso, do ICMS, nesse julgado, e, por final, senhores, temos um julgado agora, que foi em 2018, da segunda Câmara, exploração de capacidade de satélite e posicionamento de órbitas geoestacionárias. Neste caso, o recurso voluntário foi dado provimento ao contribuinte. Senhores, muito obrigado. Foi rapidinho. Era só para dar uma visão geral de todos os julgados. Ok, senhores? Tem meu e-mail ali, qualquer dúvida, qualquer discussão de ideias, a gente tem. Obrigado, hein?
Obrigado, José Able. Trouxe aqui questões bastante relevantes para o nosso setor e destacou muito bem a questão da insegurança jurídica, que é algo que realmente é um problema para ambas as partes, Estado e empresas. E agora eu passo a palavra para o professor Fernando Rezende. Bom, para não ficar na máquina de arrecadação, eu resolvi dispensar esses serviços de comunicação e usar a comunicação mais antiga, que é o diálogo com a plateia. Tá certo? E qual é o problema que eu vejo? Eu não vou apresentar proposta nenhuma, eu quero propor algumas provocações. Qual é o problema que eu vejo? Eu vejo que o Brasil está aprisionado numa armadilha. Uma armadilha que foi montada em 88 e que, desde então, há 30 anos, que o Brasil tenta conviver de uma maneira equivocada com essa armadilha. E essa armadilha comprometeu o passado. O deputado Raul mostrou aqui a tragédia do crescimento econômico ao longo dos últimos 30 anos, porque o Brasil não cresceu em média 2% ou por aí, e vai comprometer ainda mais o nosso futuro. Eu estou me preocupando agora em estudar o tema da economia digital e como nós vamos discutir o regime de tributação do século XXI. Eu acho que não vai ser o IVA. Se for o IVA, não é esse que a gente está discutindo. Porque o IVA foi um imposto concebido para adaptar o regime tributário da economia agrícola ao regime tributário da economia industrial que estava surgindo no século XX e que se consolidou ao longo do século XX. Nos estudos da época, discutia-se que o IVA era essencial para reduzir o incentivo à verticalização das grandes corporações industriais. Por quê? Porque tinha um custo tributário enorme de transações, que incentivava a verticalização. Então, isso gerava a ideia de você cobrar o valor agregado ao longo de cada etapa da cadeia produtiva. Mas o que existe? O que é uma cadeia produtiva hoje? Quem está estudando esse tema, não tem mais cadeia produtiva. Eu digo, não, só tem a de Bangu 1, lá no Rio de Janeiro, que é uma cadeia altamente produtiva. Mas, na economia moderna, fala-se em redes de geração de valor. Redes que são virtuais, que são mutantes, que não estão fisicamente localizadas em lugar nenhum, a maior parte dela está na nuvem, e que o conceito de território, que foi o conceito que embasou a definição das jurisdições competentes para arrecadar cada tipo de imposto, está deixando de ser uma base relevante, porque está cada vez mais difícil identificar onde as atividades se localizam. Então, esse é o grande problema que nós estamos enfrentando, esse é o grande problema que a Europa tem discutido há alguns anos no caso da tributação da renda e que está começando a se discutir também no caso da tributação do consumo. Então, o nosso futuro está ameaçado, porque os dois insumos básicos da nova economia digital são um serviço de telecomunicações moderno, eficiente, universal, como foi mencionado, e que não vai ter uma internet que cai toda hora, que compromete a nossa comunicação. E uma energia elétrica barata, porque a energia elétrica é a base do funcionamento desse moderno regime de telecomunicações. Não por acaso, quem resolveu minerar bitcoins aqui foi para o Paraguai, porque a energia elétrica lá é barata, mais barata do que a brasileira e subsidiada pelo governo brasileiro, com a hidrelétrica de Itaipu. Alguém mencionou isso, uma frase que eu acho muito interessante: o petróleo foi a matéria-prima da economia industrial. As comunicações são a matéria-prima da economia digital. A capacidade de reunir dados, de processar os dados, de circular, de fazer circular esses dados a uma velocidade cada vez maior. E nós estamos para trás. Ali naquele relógio que fica ticando o tempo da gente, nós devemos botar um relógio ticando o tempo que o Brasil tem para se adaptar, ou para começar, pelo menos, a discutir o assunto e se adaptar a essa nova realidade. Senão, não vai sobrar nada de economicamente relevante entre nós, talvez o agronegócio, que é
uma atividade que está já incorporando altas tecnologias nas suas atividades. Onde é que essa armadilha foi gerada? Onde é que ela foi inventada? Ela foi inventada nos debates da Constituinte de 88. Os portugueses usam uma expressão, eu já estou aqui na armadilha do tempo, mas isso é outra coisa. Os portugueses usam uma expressão que ficou quase em desuso no Brasil. Quando você quer falar de uma coisa, um instrumento, uma máquina que foi criada de forma equivocada, que não podia funcionar, mas às vezes até funciona, eles usam a expressão uma geringonça. Poucos aqui vão se lembrar de que essa palavra ainda existe no nosso dicionário. Mas uma geringonça é isso, um objeto que foge a todos os padrões de referência conhecidos para aquele específico objeto. Então, essa nossa geringonça foi o regime tributário concebido em 88 e a destruição do nosso federalismo fiscal. Por duas medidas. Nós plantamos em 98, no território tributário, uma jabuticaba. Como diz o pessoal de Minas, só existe em Minas Gerais. E é uma das árvores mais exóticas do planeta. Eu podia até ter trazido, eu tinha uma imagem da jabuticaba. É a única árvore que eu conheço onde o fruto está colado no tronco, e não no galho. Né? Apesar de ser um fruto extremamente gostoso, mas é assim. Mas, no caso específico, a jabuticaba tributária não fez nenhum bem a quem plantou. Né? O que é essa jabuticaba? É o regime da contribuição para a Seguridade Social. Criou-se ali 2 regimes tributários, não existe isso em nenhum lugar do mundo. Tributos, propriamente, os impostos, propriamente dito, e as contribuições para a Seguridade Social. Que agride o idioma português, porque a palavra seguridade não é em português, é em espanhol. Seguridade quer dizer previdência pura, em espanhol. Inventou, em Portugal, eles diriam segurança social. Mas isso não é o nosso, podemos não discutir língua portuguesa aqui. Né? O que aconteceu com a Seguridade Social? Ela foi crescendo, como toda árvore bem plantada e bem adubada, e invadiu o território tributário da federação e também dos contribuintes. Né? Hoje, para terem uma ideia, as despesas que estão abrigadas dentro do orçamento da Seguridade Social representam 2/3 da despesa fixa obrigatória. E como a Seguridade Social hoje já dá déficit, mesmo se você imaginasse que não existe a desvinculação das receitas da União, as estimativas são que a despesa da Seguridade Social gera um déficit de 200 bilhões de reais. Ou seja, se nós somarmos o orçamento propriamente dito e o déficit, ele já está em quase 80% da rigidez do gasto. É relacionado a essa jabuticaba. E, ao mesmo tempo que se plantou essa jabuticaba, extinguiram-se os impostos únicos, que eram de natureza nacional, sobre combustíveis, energia e telecomunicações, e isso foi incorporado à base do ICM. O argumento, na época, era muito bonito. Então, isso é cumulativo. Então, precisamos transferir para o ICM para reduzir a cumulatividade dos tributos. O que isso fez? Com a privatização desses serviços, as tarifas subiram, a base de arrecadação se expandiu e os estados se concentraram em tributar o que era mais fácil. É o princípio que eu digo que eu escrevi isso há algum tempo atrás, não está nos livros textos de finanças públicas, mas é o princípio da comodidade tributária. Arrecada onde é mais fácil. No passado, a regra era arrecadar na importação, que era mais fácil de arrecadar. Então, passou a se arrecadar no Brasil o princípio da comodidade. Arrecada sobre combustíveis, energia e telecomunicações, porque isso gera o grosso da arrecadação estadual. E, ademais, isso deu espaço para a guerra fiscal entre os estados, porque quem não tinha indústria passou. Todo o restante da base tributária foi sendo invadida também pelo PIS/COFINS. Então, a ideia de que você criaria um regime tributário ideal, incorporando novas bases ao imposto estadual, foi um grande desastre para essa finalidade. A questão é, essa armadilha é muito difícil de desarmar. Por quê?
porque toda a discussão da reforma tributária hoje, primeiro, eu acho que está um pouco presa no passado, a gente tem que olhar para o futuro. Segundo, ela está parte de uma premissa que é logicamente inconsistente. A premissa é que nós temos que fazer a grande reforma para ficar tudo como está. Então, é uma contradição lógica, porque reforma implica em mudanças. Se você quer fazer uma grande reforma, juntar tudo, e depois repartir para ficar tudo igual, primeiro, como disse o Garrincha, precisa combinar com os russos, para saber se eles estão de acordo. Segundo, ela inviabiliza, porque de uma hora para outra, bom, para ficar tudo como está, você tem que haver uma grande redistribuição da carga tributária entre os setores. Ora, o setor produtivo não se junta para discutir a reforma, porque quem ganha fica quieto, e quem perde, grita. Tenha sido assim. O único instrumento que se utiliza para discutir reforma tributária no Brasil, nos mais de 30 anos que eu acompanho esse debate, é uma planilha Excel. Ninguém discute lógica, ninguém discute princípios, ninguém discute estratégia. Eu vou perder, eu vou ganhar. Para desmontar a máquina de arrecadação, não vai ser fácil, porque para reduzir a tributação das telecomunicações, da energia e dos combustíveis, nós vamos ter que aumentar o resto. E o resto vai se mobilizar para ser contra a reforma, como tem sido assim. Falamos em rediscutir o PIS, COFINS há quantos anos? Há pelo menos uns 20. Toda vez que se fala do setor de serviços, não, somos contra. E aí a discussão paralisa e não avança. Enfim, onde é que está o gatilho para desarmar essa armadilha? Está lá, nos 2 pontos que eu falei. Está na Seguridade Social e está em como nós vamos recompor um novo regime de federalismo fiscal que consiga conciliar o equilíbrio fiscal, não numa perspectiva macroeconômica apenas, mas numa perspectiva federativa. Por quê? De novo, a Constituinte discutiu como é que ia repartir os impostos. Tem sido assim historicamente no Brasil. Sempre que há uma transição no regime autoritário para uma democracia, estados e municípios se juntam, vêm aqui a Brasília, no Congresso, e demandam mais receita. Discutiram-se as receitas, mas não se discutiram as responsabilidades. O que é que fica com os municípios, o que é que fica com os estados, o que é que fica com o governo federal. E aí está a armadilha. Nós temos que discutir o federalismo fiscal, que eu não estou vendo sendo discutido neste debate que está sendo travado agora, neste momento. Por isso que eu costumo falar agora que a gente precisa tratar das reformas gêmeas. São gêmeas, irmãs siamesas, como aquelas figuras unidas pelo abdômen, pelo tronco. Quais são as irmãs gêmeas que nós temos? O regime de tributação e a despesa. Por isso que não se fala em orçamento no Brasil, porque não existe orçamento, a não ser para cumprir a formalidade, porque toda a receita pública está previamente apropriada. Então, o Brasil não tem um modelo de gestão fiscal. O Brasil tem uma grande tesouraria, que funciona como as filas de aeroporto. Tem uma porta para quem tem mais de 80 anos, para quem tem mais de 65, para quem tem cartão especial, e por aí vai. Então, se limita a dizer o que é que entra e como é que vai administrar o que sai para atingir a meta do resultado primário. Nós esquecemos conceitos econômicos de finanças públicas. Nós discutimos resultado primário, receitas primárias e despesas primárias. O que ficou primário foi o raciocínio. Temos que pôr uma discussão mais... Enfim, não tenho tempo para me alongar aqui, porque acho que isso poderia dar uma palestra de 1 hora. Mas quero fazer uma conclusão aqui rápida, que o relógio deixa a gente meio nervoso, porque a gente fica olhando para aquele negócio ali. Então, qual é a saída para desarmar essa armadilha? Primeiro, não basta dizer que nós vamos juntar o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS e mais alguma coisa, sem discutir a Seguridade Social. Porque se nós mantivermos a discussão da Seguridade Social no nosso caminho, quando uma proposta dessa chegar no Congresso, a primeira coisa que vai acontecer
Mas qual vai ser o percentual desse novo tributo que vai ser vinculado à Seguridade Social? Como diziam alguns amigos meus que foram da Constituinte, o Congresso tem uma regra, percentual não cai, só sobe. Se aumentar o percentual da Seguridade Social, nós vamos dar mais munição para quem diz que a Previdência Social não dá déficit, dá superávit. E, por seguinte, as reformas da Previdência vai parar. Quer dizer, se nós não discutimos, insisto, que nós precisamos modernizar o nosso regime tributário, mas, para isso, a gente precisa casar isso com a discussão de como vamos reduzir o crescimento da despesa, vai ficar muito difícil sair dessa armadilha. Então, a pergunta é, qual é a porta de saída? E aí eu sempre me lembro do personagem central dos País das Maravilhas, que pergunta ao gato socrático, qual é a saída? E o gato, filósofo, diz, não, a saída depende de para onde você quer ir. Aqui nós sabemos para onde nós queremos ir. Nós queremos ir para um novo regime tributário que reduza a incidência, desmonte a máquina de arrecadação e reduza a incidência de impostos sobre os serviços que são essenciais para o futuro do Brasil. A questão é como transitar. Eu estou achando que, ao invés de a gente ficar discutindo proposta, a gente devia discutir caminhos. Quais são os caminhos? Eu vou resumir 4, para encerrar. A gente precisa recompor a ideia de um sistema tributário nacional. Não podemos falar que temos nada parecido com um sistema hoje, isso já foi discutido muitas vezes, mas o sistema pressupõe a aderência a princípios e uma coerência entre os princípios. Só que, e aí eu vou fazer outra provocação, os nossos clássicos princípios de tributação estão sendo postos de cabeça para baixo com essa economia digital. O que é neutralidade do imposto? Isso aí não sei. Neutralidade foi um conceito baseado num princípio econômico de livre competição no mercado de produtos. Nessa nova economia, duvido que isso sobreviva. Regressividade da tributação. Isso. Nós não discutimos a enorme regressividade do gasto público, que é muitas vezes maior do que a regressividade do imposto. É mais eficiente fazer justiça social pelo lado da despesa do que pelo lado do tributo. Então, se a gente ficarmos discutindo cumulatividade, nós vamos ficar aprisionados na armadilha. Segundo, nós precisamos rediscutir o federalismo fiscal. Não vai caminhar no Congresso Nacional nenhuma proposta que ignore a discussão federativa. A federação está numa crise enorme, em grande profundidade. Não dá mais para aumentar a tributação das comunicações, nem da energia, nem do combustível. Como é que os estados vão sobreviver nessa nova realidade? Como é que os municípios vão... Eu tenho participado de muita discussão com a Frente Nacional dos Prefeitos, né? E como é que fica se a gente perdeu o ISS? Então, terceiro pilar, falei em 2, né? O terceiro pilar, nós temos que rediscutir uma nova política de desenvolvimento regional. Eu não parei para discutir esse assunto ainda, eu quero me aprofundar nisso, mas como é que essa nova economia digital, como é que ela vai repercutir nas disparidades regionais na Federação Brasileira? Lembrem que disparidades regionais é um tema politicamente muito caro. E, por último, nós vamos precisar rediscutir como introduzir mecanismos de cooperação na federação para lidar com esses desafios do futuro. Todo regime federativo que eu conheço tem regras e instrumentos para que a federação coopere, o governo federal, estados e municípios cooperem na provisão dos serviços básicos, a educação, a saúde, a segurança. Isso no Brasil não existe. O Brasil não tem mais... O governador Mário Covas falava, não, estou terminando, a população vive no município. Mas hoje a população não vive mais no município, a população vive num aglomerado urbano, onde com estados e municípios não se entendem porque a chamada política do presidencialismo de coalizão destruiu qualquer sistema de cooperação. Então, são 4 elementos dessa armadilha. Um sistema tributário, um novo regime de repartição
de receitas e de responsabilidade na federação, uma eficiente política e nova política regional e um regime de cooperação. É fácil de falar, é muito difícil de implantar, mas eu quero aprender um pouco mais com vocês sobre os dilemas que vocês estão enfrentando, para poder até avançar um pouco melhor no trabalho que eu quero fazer, né? Infelizmente, não vou poder ficar aqui no resto do evento, porque isso não estava na minha agenda há um mês atrás, ou 15 dias atrás, mas já conversei aqui com o Vasco, de que gostaria de ter uma oportunidade de poder dialogar mais com esse grupo aqui para aprender melhor. Muito obrigado. Obrigado, professor Fernando Rezende. Excelentes provocações aí, um enfoque bem diferenciado. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o Otávio Dantas. Alô? Alô? Bom, boa tarde. Eu vou abrir a minha palestra aqui, a minha apresentação, com uma frase aqui que eu gosto do Bill Gates, né? Onde fala: a internet está se tornando a praça central da vila global do amanhã. Acho que isso aqui representa, de forma bastante simples, o quão essencial passa a ser, de fato, a internet no mundo de hoje e vai se tornar mais essencial ainda no mundo de amanhã. Acho que foram alguns pontos, inclusive, colocados aqui pelos meus companheiros aqui nas apresentações anteriores. Eu vou tocar num ponto hoje e eu vou convidá-los a repensar um pouco a lógica tributária como um potencial gatilho que pode levar o Brasil do patamar atual para um Brasil que vai conseguir efetivamente popularizar a sua posição do ponto de vista de conectividade, consequentemente, do ponto de vista de geração de riqueza e ampliação da igualdade social no Brasil. Então, acho que um ponto que reforça essa visão que o Bill Gates traz é um estudo interessante, talvez alguns de vocês já conheçam, que a gente já apresentou isso em outras ocasiões, que ele mostra especificamente o percentual das pessoas dispostas a abrir mãos de alguns hábitos para manter a internet por um ano. Então, vocês podem observar, por exemplo, coisas como fast food, como chocolate, 50%, 60%, 70%, 80% das pessoas prefeririam trocar. Mesmo o automóvel, 25 pessoas, e quando você vai mais para a direita, algumas coisas curiosas, como 12% das pessoas preferindo abrir mão de sexo para ter internet por um ano, e 8% abrindo mão de banho. A gente até brinca internamente que a gente espera que esses dois segmentos sejam o mesmo, né? O sexo e o banho. A gente não aprofundou essa análise ainda. Esse estudo aqui, ele foi feito em 2012. Eu tenho certeza que, se a gente for refazê-lo, esses números vão ser muito mais expressivos. Então, eu mostro aqui para defender um dos pontos que foi colocado, de que, de fato, a internet, a conectividade, ela é, sim, uma necessidade mais do que básica. Quando a gente olha, no entanto, a posição do Brasil em relação a outros países do mundo, a gente vê que a nossa posição, do ponto de vista de acesso à internet, ela ainda é muito precária. Então, aproximadamente 4 em cada 10 brasileiros não têm acesso à internet, seja fixo ou seja móvel. Isso coloca o país na posição de 71 no ranking global. Eu até destaquei alguns dos países em amarelo, que são países que têm proporções mais continentais, né? Porque, naturalmente, existe um desafio geográfico no Brasil, por exemplo, de fazer essa cobertura. Mas a gente vê que, mesmo nesse subset de países, o Brasil ainda assim está atrás de vários outros países, como, por exemplo, Rússia e Argentina, além, naturalmente, de alguns países já bastante desenvolvidos. Acho que o mais interessante do que mostrar a média brasileira é mostrar a dispersão do acesso à internet pelas classes sociais.
Então, quando a gente pensa em classes A e B, as classes A e B elas estão em níveis dos países mais desenvolvidos do mundo. Quando a gente pensa nas classes C, D e E, a situação ela é bastante preocupante. Então, as classes D e E elas têm um nível de acesso de internet equivalente à Índia. Isso aqui ele tem um impacto natural de ampliação da desigualdade social ao longo do tempo. Então, ele passa a ser, novamente, reforçando aqui a lógica de que passa a ser essencial, na lógica de necessidade básica, a gente ampliar essa cobertura e dar acesso, de fato, às pessoas, principalmente, que têm menos condições no Brasil. Vamos olhar, então, um pouquinho do nível de investimento do Brasil. Esse gráfico aqui, o eixo vertical, ele mostra o investimento per capita em telecom, né, em infra de telecom, por país. E o eixo horizontal, ele mostra o que a gente chama aqui do ICT, que é o Índice de Desenvolvimento, que aproxima aqui, vamos dizer, a maturidade digital do país. A gente tem uma série de países lá em cima, mais desenvolvidos, que já têm um índice de desenvolvimento em digital bastante elevado e seguem investindo montantes bastante significativos de dinheiro. E a gente tem alguns países aqui que estão um pouco mais defasados, dentre eles o próprio Brasil. Então, chamando a atenção de que se a gente não conseguir reverter isso e estimular esses investimentos, dificilmente a gente vai conseguir levar o Brasil, né, para aquele grupo de países ali mais desenvolvidos. O que, numa economia cada vez mais globalizada, tende novamente a ampliar a desigualdade social, seja interna ou a disparidade entre o próprio Brasil como um país que pode competir nessa economia mais global versus estes outros países que estão com índice de desenvolvimento muito mais avançado. Duas grandes alavancas que podem nos ajudar a contornar essa situação. Pensando do ponto de vista de investimento em telecom, a gente tem, de um lado, as próprias telcos, né, que podem contribuir mais com esse investimento, e você tem o próprio governo, que também poderia ser um agente que contribui com o investimento em telecom. Do lado das telcos, o que a gente precisa garantir? A gente precisa garantir que exista um retorno, né, sobre o investimento que seja compatível com o nível de risco existente. Do lado do governo, a gente precisa assumir um papel que seja muito mais ativo do ponto de vista de fomentar investimentos de infraestrutura. Eu vou mostrar poucas telas das telcos, depois do governo, para mostrar um pouco essa situação. Tá? Esse gráfico, acho que alguns de vocês também já conhecem, a gente já apresentou algumas vezes aqui, inclusive nas telas do Brasil, mas ele mostra o retorno sobre o capital investido na indústria de telecom nos últimos 6 anos. Tá? Aquela bolinha, ela, quanto mais para as linhas de baixo, mais próximas das linhas de baixo, ela significa que o retorno é menor, tá, sobre o capital investido. A cor dessa bolinha, ela diz quão distante está este retorno do que seria o WACC, né, que é o nível de retorno esperado para a indústria. Então, a gente vê que ela está cada vez mais próxima das linhas inferiores e mais escura. Pessoal, nos últimos 6 anos, essa indústria vem consistentemente apresentando uma rentabilidade abaixo do custo de capital. Em um ecossistema que pouco ou nada tem feito para reverter essa situação. Se a gente abre um pouco essa visão de rentabilidade, que seria um DRE da própria indústria, o que a gente observa aqui nessa primeira coluna aqui do delta real, comparando a rentabilidade de 2013 com a rentabilidade de 2017. Receita, em termos reais, caiu da ordem de 25%. Isso forçou a indústria a cortar abruptamente despesas. Então, a gente vê um ganho de eficiência, né, com uma queda significativa de custo, mas, de uma ordem de grandeza mais intensa, a gente viu um corte brutal de investimento. Então, se a gente olhar a última coluna aqui, que é nominal,
a gente observa bem que o que está gritantemente diferente é o corte de investimento da ordem de 11%. Isso aqui se chama racionalidade econômica. Ninguém vai sair queimando dinheiro. Se você não tem um mínimo de estabilidade jurídica ou econômica, com pouca perspectiva, né, de melhorar esse retorno, você vai naturalmente cortar investimentos. Olhando para o lado do governo, isso aqui é um fluxo, a gente chama de fluxo do valor gerado pela indústria. Ele foi parecido com o que o Dr. César mostrou até na apresentação dele. A gente tem três vamos dizer, segmentos de um lado, 3 do outro. Então, pessoal, governo, infraestrutura, investidores, sistema financeiro e outras indústrias. Acho que não precisamos nos ater muito a esses númerozinhos do meio, mas sim aos grandes números ao lado de cada bola. O que a gente observa? Primeiro, governo é o principal acionista da indústria de telecom. 37% do valor gerado em 2017 foi direcionado para o governo. Interessante também é, comparado isso com 2013, a gente observou um aumento de 3 pontos percentuais, né, do fluxo direcionado ao governo, nesse fluxo de valor. Acho que vale a pena chamar a atenção para o investidor. O investidor segue com 3%, andando de lado. Quem pagou a conta? As pessoas, de certa forma. Pessoal, né? Quadro, por exemplo. E, principalmente, investimento em infraestrutura. De certa forma, reflete o quadro, os números do slide anterior, mostrando um ganho de eficiência no lado de custo e um corte em investimentos. De fato, a indústria de telecom no Brasil, ela tem uma carga tributária bastante elevada. Então, comparada à média internacional, ela está entre as maiores do mundo. Então, na ordem de 44%, olhando aqui para o móvel. Tá? Mas chegando, no caso de Rondônia, por exemplo, a 75%. E se a gente olha como é que esses recursos são reinvestidos na indústria, a gente vê que na ordem de 1% do que é arrecadado é devolvido na forma de investimento. Então, o primeiro gráfico da esquerda, ele mostra toda a quebra, né, de alguns dos tributos e 11% naquilo que deveria ser, que é arrecadado na lógica de fundos. E o gráfico da direita mostra como é que esses fundos são investidos. Então, do montante arrecadado em Funtel, FUST e Fistel, a gente observa que na ordem de 84 bilhões, a gente observa 6 bilhões ou 7% desses fundos sendo reinvestidos na indústria. Existe um saldo ainda da ordem de 10 bilhões e uma diferença aqui que, de certa forma, não está diretamente relacionada à indústria de telecom. Pouca visibilidade se tem de onde estão esses outros gastos. Eu estou contando para vocês aqui uma lógica, no fundo, de um ciclo vicioso, que eu vou tentar ilustrar aqui, de forma conceitual, puxando a metodologia de dinâmica de sistemas, né? Antigo, criado lá no MIT. Aqui tem o ciclo, né, a dinâmica de sistemas da indústria de telecom. Então, a gente tem o quê? Uma elevação gradual da carga tributária. Isso implica numa redução da receita líquida, redução da rentabilidade e, naturalmente, numa redução do investimento do setor na economia. Se a gente observar como isso acontece do lado do governo, a gente tem, com menos investimento, eu tenho um menor crescimento do PIB, tenho uma menor arrecadação, consistentemente, eu preciso elevar minha carga tributária. Tá? Esse aqui é um ciclo vicioso da indústria de telecom. No fundo, a gente está matando a galinha dos ovos de ouro. Acho que essa é a mensagem que a gente pode compartilhar com vocês. A gente pode reverter isso. Como é que a gente reverte isso? O que a gente quer maximizar? A gente não quer maximizar a carga tributária, a gente quer maximizar a arrecadação. Então, a própria carga tributária ela pode ser um gatilho para o aumento da arrecadação. Eu reduzo a carga tributária,
aumento a receita e a rentabilidade, estimulo a indústria a investir, elevo o PIB, arrecado mais, posso até reduzir a carga tributária. Isso aqui é um exercício conceitual, mas a gente colocou alguns números, tá, para fazer uma provocação. Então, considerando algumas premissas aqui do lado esquerdo, que eu não vou entrar tanto no detalhe, mas entre elas um custo necessário no Brasil para ampliar a penetração de banda larga em 1 ponto percentual, o incremento em ponto percentual do PIB, né, em relação à penetração da internet e a carga tributária média do país como proporção do PIB. Se a gente tivesse investido gradualmente os 22 bilhões arrecadados como parte do FUST em infraestrutura de banda larga, a gente estima que a gente poderia estar tendo 32 a 78 bilhões de retorno em carga tributária arrecadada. Ou seja, é uma solução onde todo mundo ganha. E aí, para fechar, eu vou convidá-los também, posteriormente, a olhar um paper que a gente publicou, é público, que ele fala dos 10 princípios regulatórios que a gente defende, que deveriam ser considerados no Brasil. E eu digo isso porque rever a tributação ele é de fato imperativo, mas não é suficiente. Então, se a gente olhar os 10 princípios regulatórios, alguns deles tocam diretamente esses elos da cadeia aqui, relacionado à busca de um ciclo virtuoso. Então, passando por alguns deles aqui, talvez começando ali na parte de tributos, a gente defende uma mentalidade muito mais de venture capitalist do governo do que uma mentalidade de fiscalizador. Ele tem que promover esse fluxo de recursos de investimento para geração de valor, ao invés de se limitar a fiscalizar a indústria. Acho que um outro ponto interessante aqui na parte de rentabilidade é estimular compartilhamento, por exemplo, de infraestrutura ou de espectro, de torres, e, ao mesmo tempo, de forma seletiva, viabilizar algumas consolidações, porque essas duas alavancas elas ampliam a sinergia e reduzem o custo de investimento. Regulação segmentada na parte de investimento. Ao invés de do governo exigir contrapartidas das indústrias para que elas investam nas áreas mais atrativas do país, né, tipicamente obrigando-as a investir em áreas menos atrativas, o que a gente defende é que existam incentivos específicos nas áreas menos atrativas e ampliando a possibilidade de várias empresas, inclusive, investirem nas mais atrativas, né, ampliando, inclusive, a competição, reduzindo o custo e dando incentivos específicos nas menos atrativas para que as empresas também queiram fazer esse tipo de investimento. Estímulo da adoção da internet. Então, por exemplo, subsidiando handsets 4G em regiões menos favorecidas, você amplia a demanda por serviço de telecom, passa a justificar também investimento privado naquelas regiões. Eu acho, por fim, aqui falar da parte de governo mais abrangente. O professor Fernando ele tocou um pouco nessa tecla, né? A arrecadação, eu até falei, né, o objetivo fim é aumentar a arrecadação, mas acho que o objetivo fim que vai além do que esse é o de gerar valor para a própria sociedade brasileira. Então, repensar toda essa lógica de arrecadação de uma forma mais profunda, ela passa a ser primordial e super crítica, porque ela é uma decisão super estratégica que pode, de fato, levar o país numa condição muito mais favorável ou deixar o país nesse limbo tributário e de eficiência e rentabilidade da indústria de telecom. Obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado pela palestra. Demonstra aí para a gente que a gente, além desses grandes desafios de reforma tributária, tem questões aí inerentes, mesmo no cenário atual, poderia se estar fazendo muito mais do que se está fazendo. Foi muito bom aquele exemplo aí da aplicação do FUST, que deveria ser uma obrigação, deveria estar ocorrendo, e o retorno em decorrência dessa aplicação, que deveria ter ocorrido. Então, acho que aqui as soluções vão muito além da reforma tributária. A gente não está fazendo dever de casa mesmo no cenário atual. Agora eu passo a palavra, por fim, aqui ao André. Muito boa tarde a todos. Quero
cumprimentar a mesa na pessoa do seu presidente, meu querido Leonardo, cumprimentar todos os presentes, parabenizar a organização deste evento, no qual estou em mais um ano, o que muito me honra, fazendo na pessoa do Dr. José Américo, do Dr. Guilherme Salles, caros amigos, Vasco, Maurício. Bom, vou seguir aqui aquilo que aprendi com os alemães. Eu vou falar de pé para ser visto, vou falar claro para ser compreendido, vou falar alto para ser ouvido, mas, sobretudo, vou falar pouco para, com alguma sorte, ser aplaudido. Até porque a história nos ensina que aqueles que falam em demasia criam problemas para si próprios. E, de fato, se analisarmos o país mais poderoso do mundo, que são os Estados Unidos da América, veremos que dois destinos muito diferentes acometeram os seus presidentes, que tiveram, respectivamente, o discurso de posse mais longo e mais curto de sua história. George Washington, no seu segundo mandato, proferiu um discurso de posse com 135 palavras, objetivo. Não se recandidatou a um terceiro mandato porque não quis. Eternizou-se na nota de $1 ou R$5 e, portanto, transformou-se num ícone daquele país. A seu turno, William Harrison foi o presidente que proferiu o discurso de posse mais longo da história norte-americana. Foram exatas 8.445 palavras, proferidas em uma noite fria em Washington. Naquele dia, William Harrison contrai uma gripe que se convola em pneumonia e o mata 30 dias depois, razão pela qual irei me ater ao tempo que me foi atribuído. Dito isso, nossa exposição será dividida em 3 partes. Uma primeira, na qual venceremos brevemente 2000 anos de história da tributação. Uma segunda, na qual trataremos sobre o prisma econômico da carga tributária incidente sobre as telecomunicações brasileiras. E, por fim e ao cabo, uma terceira, onde iremos propor algumas alternativas que podem ser implementadas pelo Poder Judiciário de modo a melhorar aquilo que temos hoje como sistema tributário. O tributo, e já foi dito pelos historiadores, nada mais é do que um sacrifício individual para um benefício coletivo. Essa é a tônica da tributação. Cada qual contribui um pouco para que o todo seja exitoso. O tributo, entretanto, nasce na Roma Antiga sob o estigma da servidão. Pagavam tributos apenas os povos conquistados e subjugados pelos romanos. Durante a Pax Romana, o auge do Império Romano, os cidadãos residentes na Península Itálica eram isentos de tributação. Foi com o crescimento exacerbado do Império, com o aumento excessivo das despesas públicas, que se tornou necessário tributar os cidadãos romanos, até então isentos, e que gerou, segundo os historiadores, o declínio e o fim logo próximo do Império Romano. O fato é que, com a Idade Média, o tributo perde importância, na medida em que o Estado patrimonialista tudo possuía, razão pela qual não era necessária a derivação de receitas do particular para os cofres públicos, apenas a cobrança pelo uso daquilo que pertencia ao senhor feudal e aos estados minimamente organizados. O tributo reassume importância com as revoluções burguesas, já nos séculos XVII e XVIII. Todavia, com uma peculiaridade que nos importa aqui frisar. À época, não se tributavam nem as rendas, nem as heranças, pois sustentava-se que a tributação da renda retiraria do empresário
o seu principal incentivo a correr riscos e gerar empregos, que era o auferimento da renda empresarial, do lucro. E, da mesma forma, tributar-se as heranças quebraria os sagrados laços que unem as famílias. De modo que, afastadas essas duas materialidades tributáveis, nasce nesse momento algo que até hoje determina de forma bastante eficaz e impositiva os sistemas tributários no mundo todo, em especial o dos países em desenvolvimento, que é a tributação do consumo. Tributar o consumo significa tributar algo que não será perceptível a priori por quem paga. Tributar o consumo é tributar de forma disfarçada. Um holandês, no século XVII, escreveu uma obra cujo título permanece extremamente atual. A obra é intitulada A Mina de Ouro dos Impostos Especiais sobre o Consumo. E tratava de como a França, premida pela necessidade de custeio da máquina pública, passou a tributar o sal e, a partir daí, descobriu que, tributando itens básicos de consumo, conseguiria auferir receitas com menor repulsa da população. A evolução histórica, já no século XX, migra a tributação do consumo para a renda nos países desenvolvidos, onde há serviços públicos de maior qualidade e, portanto, menor rejeição no desembolso efetivo de numerário para pagar os cofres públicos. Todavia, nas economias em desenvolvimento, como no Brasil, México e Turquia, para citar 3 países análogos, a tributação do consumo responde por mais de 50% da carga tributária total. E é nesse modelo que se insere as telecomunicações no Brasil. De acordo com Adam Smith, haveria um modelo ideal de tributação, modelo ideal que se sustentaria em 4 cânones. Primeiro, a igualdade. Segundo, a certeza, no sentido de não haver arbitrariedade na cobrança. Terceiro, conveniência, ou seja, simplicidade no seu pagamento. Quarto e último, eficiência, no sentido de neutralidade. Esse slide demonstra com total clareza que, primeiro, a capacidade contributiva, que é decorrência lógica da igualdade, o primeiro cânone da tributação ideal, não está sendo observada quando se gravam as receitas das teles em nosso país. Traçando um paralelo, obviamente as premissas são distintas e é necessário cuidado com a analogia, mas eu aqui me recordo que o Supremo Tribunal Federal julgou confiscatória uma alíquota de imposto de renda que atingia 48% da renda dos aposentados, quando declarou inconstitucional, há alguns anos, a contribuição previdenciária criada à época por lei, no governo Fernando Henrique, sobre aposentadorias, ao fundamento de que algo que chega a quase 50% de carga tributária é confiscatório, de modo que nosso setor está bastante próximo desse limite, que é um limite dito pelo Supremo Tribunal Federal em um passado não tão distante. Superada a questão da capacidade contributiva, já em seu limite, vem o problema do segundo cânone, a certeza. Tributo não pode ser arbitrário. Deve-se saber como pagar, quanto pagar, para quem pagar. Em 2009, o presidente Able mencionou, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não incide ICMS sobre assinatura sem franquia de minutos. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal decide em sentido contrário. Em 2011,
o Superior Tribunal de Justiça decide, em um recurso repetitivo, por 4 votos a 3, que as teles têm o direito de se creditar do ICMS incidente sobre a energia elétrica por elas consumida. Há pouco tempo, o Estado do Paraná ajuiza uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF para tentar reverter essa decisão já estabilizada no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, certeza, não é um cânone observado na tributação de nosso setor. Conveniência, que significa simplicidade no pagamento. Ora, com as obrigações acessórias relativas a milhares de municipalidades, a 26 estados e ao Distrito Federal e à União, e a realidade que todos conhecemos de serem necessárias centenas de pessoas para o compliance fiscal das empresas do setor, também se pode afastar a conveniência como um cânone que esteja sendo observado nas telecomunicações brasileiras. E, por fim, a neutralidade. O tributo ideal é neutro. O tributo não pode ser um fator a influenciar o comportamento do agente empresarial, salvo para fins de desenvolvimento regional e redução das desigualdades regionais, como prescreve a Constituição da República. Logo, como explicar que determinado Estado da Federação recentemente concede uma redução de 75% do ICMS para empresas de telecomunicação ao seguinte critério: se a empresa detiver uma base de assinantes inferior a 5% do número total de assinantes do país, são mais de 200 milhões, essa empresa terá uma redução de 75%, uma espécie de simples para as empresas de telecom. Esse problema nem seria tão grave se o ICMS não tivesse o impacto que tem na carga tributária total do setor. Mais de 60%, aproximadamente, de toda a carga tributária do setor de telecomunicações advém do ICMS. Os fundos setoriais, FUSH, Funtel, Condecine, que hoje já arrecada mais de 1 bi por ano, respondem por 10%. Ou seja, fundos setoriais e ICMS correspondem a 70% do que as teles pagam aos governos. E isso está correto? Bom, tudo depende do que diz a Constituição da República. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que a Constituição brasileira determina que o ICMS poderá ser seletivo, o que nos leva a um primeiro questionamento. Ao dizer que o ICMS poderá ser seletivo, está se outorgando um cheque em branco ao legislador para fazer o ICMS seletivo, se desejar, ou para fazê-lo a antítese da seletividade? Parece-me que aqui é necessário atentar-se para o que se denomina, na doutrina, de postulado do legislador coerente. É dizer, existe autorização constitucional para tornar o ICMS seletivo. Pode ser que o legislador não se valha dessa autorização e fixe uma alíquota única para todos os bens e serviços, o que não seria inválido. No entanto, a partir do momento em que se decide diferenciar a alíquota do ICMS, a única alternativa constitucionalmente autorizada no Brasil é a alternativa que observa a seletividade. Esse é o reflexo do postulado do legislador coerente. Do contrário, seria letra morta a determinação constitucional, no sentido de que o ICMS poderá ser seletivo, tornar-se-ia mera sugestão, poderá ser ou não ser, faça o que quiser,
e, se quiser fazer o contrário, não há problema algum. Não é esse que me parece ser o comando da Constituição. Dito isso, é possível, então, que o Judiciário, reconhecendo o papel de essencialidade, não apenas fático, mas legal, quando se analisa a lei do direito de greve, quando se analisa a regulamentação da Anatel, das telecomunicações, reveja essas alíquotas exacerbadas no leading case que está aguardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Para além disso, e já encaminhando para o final, é preciso lembrar também que a seletividade invertida tem sido agravada pela cobrança de adicionais para fundos estaduais de combate à pobreza, do ICMS, de vários estados da federação. E esse é um caso curioso. Várias leis editadas antes do ano de 2003 determinavam a incidência do ICMS sobre serviços de telecomunicação, combustíveis, energia elétrica, contrariando o texto constitucional que dizia: para financiar os fundos de combate à pobreza, somente se pode tributar produto supérfluo, serviço supérfluo. Adveio, então, uma emenda constitucional, em 2003, convalidando as leis inconstitucionais, o que é um caso a se registrar na história do direito tributário brasileiro. Reconheceu-se a invalidade das leis, mas, por emenda, convolou-se o que havia sido feito até então. E, não obstante, a partir deste momento, ainda alguns estados editaram leis posteriores à emenda 42 de 2003, contrariando o comando constitucional que sustentava ser proibida a criação de adicional de ICMS sobre produtos e serviços supérfluos e tributando as telecomunicações com adicional de até 2% de um imposto já gravoso. Portanto, este tema é um tema que vem agravar a carga tributária setorial, porém, que pode ser, tal como o antecedente, solucionado pela via do Poder Judiciário. Enquanto o deputado Rauli muito bem expôs a necessidade de organização do setor para pressionar o Congresso Nacional no momento pré-legislativo, onde todas as razões econômicas serão consideradas, aqui existem elementos jurídicos para que se leve ao Supremo Tribunal Federal razões necessárias e suficientes para que a carga tributária seja, por determinação judicial, trazida aos patamares determinados pela Constituição. E aqui, senhoras e senhores, dado o avançar do tempo, eu encerro com uma frase do chefe da fiscalização da tributária da coroa britânica do século XVIII, que foi Edmund Burke, um grande pensador de sua época, que dizia com toda a propriedade que tributar... Agora eu me esqueci a frase. Tributar e agradar, assim como amar e raciocinar, não é dado aos homens. Isso é fato, mas não convém exagerar. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado pela aula. Trouxe-nos aí mais um exemplo de uma questão aí que, fora a reforma tributária, é extremamente relevante, que é a questão da seletividade, e que é uma discussão crescente no judiciário por parte, basicamente, dos consumidores do serviço que estão sentindo esse impacto. Eu vou abrir aqui para talvez uma ou duas perguntas, a gente está com o tempo reduzido, está bastante adiantado o tempo. Eu queria fazer uma pergunta ao José Abel com relação à questão da insegurança jurídica que nós temos hoje e que realmente coloca o julgador do processo administrativo em uma situação muito delicada,
porque quem se coloca numa posição de validador ou invalidador de um lançamento tributário, naturalmente tem pressões de toda a sorte por conta dos reflexos orçamentários e tudo isso que decorre de uma análise de cobrança de tributos. O que eu gostaria de fazer de pergunta é, considerando que nós temos, apesar da vida real mostrar eventualmente decisões de recurso repetitivo do STJ, ou mesmo decisões de controle concentrado ou repercussão geral do Supremo que tem oscilações, nós tivemos, por exemplo, a DC1 na esfera federal, mas um exemplo, nós não temos no regimento do TARF e no regimento de praticamente todos os outros conselhos de contribuintes, apesar de constar do regimento do CARF, uma necessidade de observar as decisões em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. E, apesar de isso validar lançamentos, os reflexos de longo prazo para o próprio Estado, ou no caso do Distrito Federal, são muito ruins, porque o Estado perde em honorários de sucumbência depois, especialmente agora no novo CPC. Então, é ruim para o contribuinte, porque ele sabe que vai ganhar, mas ele precisa gastar para se defender, para oferecer garantia em execução fiscal. É ruim para o Estado no longo prazo, porque ele sofre com honorário de sucumbência lá na frente, e o CPC de 2015 não tem mais o escalonamento do CPC de 73, mas, apesar disso, a prática que nós temos é de, costumeiramente, os conselhos de contribuintes não se atentarem tanto para isso e entenderem que, como não há uma vinculação normativa, não há obrigação de acompanhar, e isso meio que psicologicamente se reverte numa refração ao recurso repetitivo, à repercussão geral, que exonerem o contribuinte. Eu queria só perguntar se existe no âmbito do TARF uma discussão com relação à alteração regimental ou algo do tipo para promover uma maior harmonização com o Poder Judiciário. Obrigado. Qual o seu nome? Bruno Cury. Bruno. Bom, interessante essa parte. Veja só, senhores, eu sempre defendo, e é uma realidade, os tribunais administrativos, eles vão muito pela legalidade. Então, realmente, se há a visão ou não, o nosso regimento, não é tanto o regimento, seria mais pela lei. E a lei, de onde que vem, é o nosso Poder Legislativo, que tem interesses ou não em provocações nesse sentido. Então, hoje, realmente, a nossa legislação de 2011 está um projeto para ser alterado, e é essa visão no legislativo de forçar e atualizar essa parte, porque muito foi buscado que está no CARF, que é nacionalmente a gente vê, analisa, e esta parte não consta lá, então às vezes não vai muito partir da fazenda isso, então tem que ter um todo, demonstrando agilidade, o porquê ficar teimando em algo que está praticamente definido no repetitivo, na repercussão geral. Então, é uma discussão que se leva muito lá, principalmente do lado dos contribuintes levantam muito isso. Mas a grande dúvida é exatamente como aconteceu esse na assinatura básica. E outros exemplos que eu dou muito claros nesse artigo que escrevi, que o próprio no Poder Judiciário há muita insegurança jurídica. Então, vamos dizer, lá no Tribunal Administrativo, vamos dizer que a gente, à época, decidisse realmente não incide a assinatura básica, e daí vem um Tribunal Superior, vem e diz incide. Não tem mais como. Então, na dúvida, é muito complexo, isso é serviço medido ou não medido. Poxa, os próprios tribunais superiores não sabem o que dizem, num administrativo, não, eu acho que é isso, é aquilo. Então, tem que ter muito fundamento e muita certeza nisso, porque é exatamente o seguinte, claro que é um custo para o contribuinte, se perder, pode recorrer à justiça, a fazenda perdeu, acabou. Eu já vi casos que a fazenda foi para o lado do contribuinte e depois na justiça ela reverteu, não tinha mais como. E eu sempre defendo, senhores, que o importante é ter uma legislação clara, que nós não temos. E eu vou um pouco além disso. Claro que é um problema de fisco contribuinte. Muito está o Eurico, estava aqui, o Sanches, ele estava aqui um pouco na primeira, ele defende muita cidadania, e eu também defendo isso. Mas o nosso grande problema é essa complexidade da legislação, essa reforma tributária
que é muito difícil chegar lá. Eu sempre defendo, senhores, o fisco, ele simplesmente, ou não é simplesmente, mas ele está do lado tentando interpretar e seguir vinculado a uma legislação. E a legislação, às vezes, ela dá muita margem à dúvida. É claro que tem pressões de ambos os lados, do fisco, dos defensores, do outro lado, na legislação, mas eu acho que muito peca nessa parte, essa falta de clareza. Então, o serviço medida não medida, o que é? Tem que deixar uma interpretação, o fiscal interpretar, depois o contribuinte interpretar, assinatura básica, tem outros elementos, no ICMS, só um exemplo, claro, da insegurança jurídica nossa que paira. Transferência entre matriz e filial, fato gerador do ICMS. Isso é uma aberração. Nossa legislação diz que é, e a súmula do STJ 166 diz que não é. Isso é uma aberração jurídica tremenda, e muitos outros casos disso. Então, a gente vê lá, vou fazer o quê? Eu, como fiscal, tenho que cobrar. E se o contribuinte tiver dinheiro chegando no STJ, vai ganhar. Se não tiver, vai ter que pagar. Isso é só um exemplo. Então, são coisas assim, nossos tribunais, entre o superior e o Supremo, há muita insegurança. O IPI no carro importado, 20 anos não incide, o STJ está bom, não incide. De uma hora para outra, o Supremo incide. E o contribuinte, como é que fica? E o fisco? É uma insegurança total. Poder legislativo, executivo e legislativo, são os três poderes que estão... Então, esse é um grande problema. Então, realmente, o ideal seria ter um repetitivo, mas agora tem aquela briguinha, repetitivo e repercussão, quem manda mais? Às vezes está no repetitivo, chega lá, não tem nada a ver. E o contribuinte é o maior levado nisso. Então, isso é um grande problema no nosso tribunal, questão de interpretação da legislação. Mas há, por outro lado, que no fundo, se devido for o tributo e bem feita a legislação, não é o dinheiro para o fisco, senhores, é para a sociedade. Bonito não, mas é verdade. O resultado do julgamento ali, se for devido, é para a sociedade. Agora, é um problema todo, desde a legislação, chegando, é um complexo, esse é um grande problema que é aí. E aí, São Paulo já está adiantado nessa parte, internacionalmente está adiantado, de que fisco e contribuinte não são inimigos. Nós temos que chegar a um contexto de que, senhores, nós estamos no mesmo caminho, e hoje não. Há muito de... Quanto mais te arrebentar, a ovo das galinhas, como você fala, vão tributar. Como foi colocado aqui, poxa, diminuir a tributação para que no todo aumente-se lá e não aqui. Então, mata-se ali, não tem como, todo mundo por aqui. Governo, uma gestão, infelizmente, muito ruim do que se arrecada, e, por outro lado, o contribuinte não tem mais como chegar lá. Mas essa é uma atração muito interessante, é legislação. Então, não parte do tribunal, nós queremos ideias assim, mas tem que partir de um todo, sociedade. Não sei se consegui responder mais ou menos isso, e o tempo já está muito longo, né? Obrigado. Bem, eu acho que eu vou encerrar, porque já são 1h10. Agradeço mais uma vez a participação de todos, e voltamos às 14 horas.